Pensa comigo numa fábrica microscópica. Tão, mas tão pequena que existem trilhões delas dentro da gente, trabalhando sem parar 24 horas por dia. Toda fábrica que se preze precisa de um manual de instruções, um projeto mestre, certo? Bom, hoje a gente vai abrir esse manual. Vamos explorar a célula como se fosse essa fábrica incrível e o DNA como seu projeto fundamental. E aqui entra a pergunta que move toda a biologia. Como é que um único manual de instruções consegue construir algo tão complexo, como um ser humano? Como é que um simples código vira pensamento, movimento, vira vida? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A chave para entender tudo isso está na nossa analogia. A célula é a fábrica, o DNA é o projeto. Com essa ideia em mente, pode acreditar, os segredos da biologia começam a fazer muito mais sentido. Então, vamos começar o nosso tour. Então, bora lá! Vamos colocar nossos capacetes imaginários. A nossa primeira parada é no coração da operação, o chão de fábrica. Vamos conhecer a maquinaria que mantém tudo isso aqui em movimento. Olha, olhando assim, parece uma lista de nomes estranhos, né? Mas pensa neles como os departamentos da nossa fábrica. O citoplasma, por exemplo, é o ambiente geral, o ar da fábrica onde tudo acontece. As mitocôndrias são as usinas de energia. Sem elas, nada funciona. É por isso que as células dos músculos, por exemplo, são lotadas delas. Já os ribossomos são as incríveis impressoras 3D que montam as proteínas, peça por peça. E o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Pensa neles como a linha de produção e o setor de logística, preparando e despachando os produtos finais. E claro, tudo isso é sustentado pelo citoesqueleto, que é o andaime interno que dá forma e organiza o transporte. É uma orquestra perfeita de funções. Ok, já vimos as máquinas em ação. Agora, vamos para o lugar mais protegido e importante de toda a operação, a sala do cofre, o centro de controle onde o projeto mestre original é mantido em segurança máxima. E esse cofre tem um nome, é o núcleo. A missão dele é simples, mas é crítica. Proteger o DNA a todo custo. Ele age como um guardião, sabe? Controlando rigorosamente o que entra e o que sai. Garantindo que o manual de instruções original da vida continue perfeito, sem nenhuma alteração. E aqui está um ponto que é simplesmente genial na engenharia da célula. A fábrica nunca leva o projeto mestre original lá para o chão de fábrica, que é um lugar barulhento e caótico. Seria muito arriscado. Ao invés disso, o que ela faz? Ela cria cópias de trabalho descartáveis, o RNA. Pensa assim, ó. O DNA é aquele livro raro, valiosíssimo, guardado a 7 chaves. O RNA é a fotocópia de uma página específica que um trabalhador leva para a linha de montagem. É temporário, tem uma fita só, e como dá para ver, ele usa uma base um pouquinho diferente, a uracila, o U, no lugar do T. E essa genialidade não para por aí, não. A própria estrutura do DNA é uma obra-prima de design. Essa famosa dupla hélice, ela não é só bonita, ela é funcional ao extremo. As duas fitas se conectam com um encaixe perfeito, A sempre com T, C sempre com G. Isso não só dá estabilidade, mas cria um sistema quase à prova de erros para fazer cópias. E para que um código com bilhões de letras caiba num espaço microscópico, ele é compactado de uma forma espetacular, enrolado em proteínas como se fosse uma linha num carretel. Certo. A gente já entendeu o layout da fábrica, a importância do projeto, mas como é que as palavras escritas nesse projeto se transformam em máquinas de verdade? Agora a gente vai ver a mágica acontecer. A questão é essa, né? Como um código de só 4 letras, A, T, C e G, pode dar origem a uma proteína, que é uma estrutura 3D super complexa que faz praticamente todo o trabalho na célula. É uma linha de produção em 4 etapas bem definidas. Primeiro, a transcrição. Lá dentro do núcleo, uma enzima lê um trecho do DNA e cria aquela cópia de trabalho, o RNA mensageiro. Segundo passo, o processamento. Essa cópia é editada como se fosse um rascunho. As partes que não servem para nada são cortadas. Terceiro, a tradução. O RNA já editado viaja lá para o chão de fábrica, onde um ribossomo, a nossa impressora 3D, agarra ele. Esse ribossomo lê o código em palavras de 3 letras. E por último, a montagem. Para cada palavra que ele lê, um outro tipo de RNA traz o aminoácido exato. O ribossomo vai unindo esses aminoácidos numa corrente e pronto. Nasce uma proteína prontinha para trabalhar. E tudo isso pode ser resumido nessa frase super poderosa, que é o chamado dogma central da biologia molecular. A informação flui numa direção só, do armazenamento permanente no DNA, para a mensagem temporária no RNA e, finalmente, para a ação na forma de uma proteína. É a lógica fundamental de como a vida funciona. Mas uma fábrica de sucesso não só opera, né? Ela precisa crescer, se multiplicar.
Então, como é que a célula garante que cada nova fábrica que surge receba uma cópia perfeitinha do projeto? E como é que ela cria novos modelos para as gerações futuras? Para isso, existem dois processos bem diferentes. A mitose é o modo clonagem. É basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V. A fábrica faz uma cópia exata de si mesma, duplicando todo o projeto para criar duas células idênticas. É assim que a gente cresce e que um corte na pele cicatriza. Já a meiose é o modo design de um novo modelo. A célula se divide duas vezes para criar células sexuais e cada uma delas com metade do projeto. O objetivo aqui não é criar cópias, mas sim embaralhar as cartas para gerar variedade genética. E a unidade básica de instrução nesse projeto é o que a gente chama de gene. Se o DNA é um livro de receitas gigante, um gene é uma única receita, com as instruções para fazer uma proteína específica. E assim como uma receita de bolo pode ter variações, os genes também têm versões diferentes, que a gente chama de alelos. Isso nos leva a uma distinção que é fundamental. O genótipo é a receita em si, a combinação exata de alelos que um organismo herdou. Já o fenótipo é o bolo pronto, o resultado que a gente pode ver e medir, tipo a cor dos olhos, a altura ou se as sementes da ervilha são amarelas ou verdes. E o mais incrível disso tudo é que as regras básicas de como essas receitas são passadas adiante foram descobertas muito, mas muito antes da gente saber o que era DNA. Um monge chamado Gregor Mendel, lá no século XIX, cruzando pacientemente plantas de ervilha, decifrou os segredos da hereditariedade e fundou a ciência da genética. O quadro de Punnett, que parece um jogo da velha, é uma ferramenta que o Mendel nos deu para visualizar essas regras. Ele permite que a gente preveja as probabilidades das combinações de alelos nos descendentes. Ele mostra de forma super clara por que um alelo dominante, como o A maiúsculo, pode esconder a presença de um alelo recessivo, o A minúsculo. Isso explica os padrões que o Mendel observou. E se a gente olha para a linha do tempo, a jornada do conhecimento é impressionante. Dos experimentos do Mendel em 1866, a gente deu um salto gigantesco para a descoberta da estrutura do DNA em 1953. Mas a velocidade da mudança nas últimas décadas foi de tirar o fôlego. A gente mapeou todo o genoma humano e agora, com tecnologias como o CRISPR, a gente pode literalmente editar esse código, letra por letra. E qual o tamanho desse manual de instruções humano? Aproximadamente 20 mil genes que codificam proteínas. 20 mil receitas diferentes que, numa coreografia de uma complexidade que a gente mal consegue imaginar, constroem e mantêm o ser humano funcionando. Então, vamos recapitular rapidinho a nossa visita à fábrica. A célula é essa fábrica, com as organelas sendo seus departamentos. O DNA é o projeto mestre, protegido lá no núcleo. O dogma central, DNA para RNA, para proteína, é a linha de produção. Mitose e meiose são os processos de expansão e de inovação. E as regras de Mendel nos mostram como as características passam para a próxima geração. E isso nos traz para o presente e para o futuro. A gente deixou de ser apenas leitores do projeto da vida para nos tornarmos também os seus editores. A pergunta que fica é, com esse poder todo em mãos, que tipo de arquitetos do futuro a gente vai escolher ser? A responsabilidade é imensa. Obrigado por acompanhar esta análise.